vamos conversar o nosso assunto hoje, relacionamento com clientes, um assunto muito importante. Começar falando de sucesso, que a gente trata no desenvolvimento pessoal como uma palavra grávida. O que é isso? Aquilo que você tem que desconstruir quando a pessoa chega para você e fala: minha meta, obrigado Carlos, o cara é você, pô, muito obrigado. Quando a pessoa fala minha meta é ter sucesso, a gente fala o que é sucesso para você? Vamos desconstruir, porque sucesso está muito atrelado a valores pessoais, né? E valores são coisas muito individuais, os meus valores são diferentes dos seus, e dos seus, e dos seus. E a gente costuma medir o sucesso a partir de coisas diferentes, a partir do tipo de padrão de comportamento. Não sei se vocês já observaram, mas algumas pessoas medem sucesso pela quantidade de grana que ela consegue fazer, outras medem sucesso pela quantidade de relacionamento que elas têm, pela qualidade de vida, pelo tanto que viaja. Então sucesso é uma palavra grávida, ou seja, precisa primeiro desconstruir para depois entender o que é sucesso e a gente conseguir alcançar então o sucesso. Só que uma coisa funciona para todo mundo, não interessa se você mede o grau de sucesso pela quantidade de grana, de relacionamento ou de viagens que você vai fazer. Sucesso vem da relação que você tem com as pessoas. E se você é um profissional liberal, como é o caso da maioria dos médicos veterinários que trabalham com clínica, com atendimento de pequenos animais e, portanto, depende de pessoas, o primeiro passo que está atrelado ao sucesso é gostar de pessoas. Olha que chocante que é isso para a gente que é veterinário. Eu fico chocado até hoje quando eu vejo, e eu falo sempre isso para ver se a gente consegue tirar isso, esse estereótipo da nossa profissão, dos profissionais, né, que escolheram veterinária. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto de bicho. Eu adoro bicho, mas odeio o ser humano. Pelo amor de Deus, isso é uma completa assinatura de analfabetismo emocional. Colocar isso é dizer que você só consegue se relacionar com quem abana o rabinho para tudo que você fala ou para quem ronrona para tudo que você fala. Você não pode ser contestado, você não sabe lidar com as diferenças, e a gente tem falado hoje tanto no mundo atual com relação a diferenças que a gente precisa aceitar, sobre tolerância religiosa, tolerância sexual, tolerância de todas as áreas, e aí o cara vai lá e posta uma coisa dessa, e se ele não posta, ele curte, comenta e ainda dá o exemplo da vida dele. Nossa, é verdade, eu atendi um cliente assim, assim, assado. Então, pelo amor de Deus, para ter sucesso na área de veterinária, o primeiro passo é gostar de pessoas. Isso já virou meio que lugar comum falar para algumas pessoas, mas para vocês que estão sempre atentos e buscando desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento além das questões técnicas, buscando soft skills, como a gente tem falado. Mas a gente precisa passar isso para geral, para todo mundo, porque ainda tem muito veterinário postando esse tipo de coisa. Todo dia eu vejo passar na minha timeline das redes sociais falando exatamente isso, que eu adoro os animais e odeio o ser humano. Daí, por conta de política do político XYZ, por conta de um criminoso não sei das quantas, por conta de... Mas espera lá, a gente não pode generalizar dessa forma, colocar tudo no mesmo balaio. Existem sim pessoas boas, e se você quer ter sucesso como profissional veterinário, o primeiro passo, gostar de pessoas. Inclusive se você escolher a área comercial, se você for para a indústria, se você for para pesquisa, tem que gostar de pessoas, a gente se relaciona com pessoas. Claro, a tecnologia está ajudando bastante, mas não vai tirar essa questão de relacionamento interpessoal. A gente precisa estar muito atento a isso. Isso é soft skills. Infelizmente a gente não aprende isso na graduação, na faculdade. Agora está começando a mudar um pouco. Algumas faculdades, inclusive, têm vindo atrás de mim para palestras, cursos, treinamentos, até um pouco antes da pandemia. E atrás de outros profissionais que trabalham com isso também, o que é muito, muito bom. Porque se eu tivesse tido esses ensinamentos que eu sei hoje, por conta de estudar desenvolvimento pessoal, inteligência emocional na graduação, hoje eu seria um profissional muito mais bem sucedido, inclusive financeiramente, sem sombra de dúvida, porque hoje na live eu vou contar inclusive de alguns erros que eu fiz por não saber ler o meu cliente, por não saber interpretar o meu cliente, por querer que as coisas fossem determinadas apenas pela técnica. A gente não pode ser assim. Claro, a gente tem que saber se impor, mas de uma forma um pouco menos agressiva, variando em função da característica pessoal e comportamental de cada cliente, porque as pessoas são diferentes, e isso é lindo, é isso que torna o mundo tão complexo. Enquanto a gente não entender dessa forma, fica difícil a gente se relacionar. E obviamente que eu estou falando de relacionamento interpessoal com o cliente, porque a live é para isso, mas você pode estender isso também para dentro da sua casa,
com relacionamento conjugal, com relacionamento familiar, com relacionamento de amigo e etc. É a gente prestar atenção no outro, que é o quê? Exatamente o que a gente chama na inteligência emocional de empatia, que uma palavra que vem do grego, empateia, entrar, pateia, sentimento. Portanto, empatia é entrar no sentimento do outro, sob 2 ou 3 aspectos. A empatia é dividida em 3 questões. Empatia cognitiva é você entender o que o outro está sentindo. Como é que você entende o que o outro está sentindo? Entendendo a dinâmica de vida dele, o que ele entende como modelo de mundo, as bases familiares de onde ele vem, o que ele aprendeu na vida dele, tentando entender as experiências de vida que ele teve, os fracassos, as vitórias, o que ele conseguiu. Então é uma empatia cognitiva. Depois tem uma preocupação, o segundo pilar, uma preocupação empática. O que é isso? À medida que eu entendo, a partir das bases que ele vem, eu me coloco no lugar dele, mas de forma cognitiva, intelectual, eu consigo me preocupar com ele a partir do que ele está sentindo. E o terceiro, que é o mais difícil, que é justamente você sentir com ele. Não é todo mundo que consegue isso, porque a gente tem a questão muito equivocada de colocar a empatia como sendo encorajamento, aconselhamento. E empatia está longe de ser encorajamento. É aquela questão, tem uma dinâmica que eu faço num dos cursos meus, e que eu vou dar um spoiler para vocês, que é essa. Quando o cliente fala para você, por exemplo, que ele está com um problema, ou um colega, ou uma pessoa que você conhece, diz assim para você, puta, eu estou me passando por dificuldade, eu estou com alguém doente, minha mãe está doente, ou meu pet está doente, eu estou sofrendo muito. Eu peço para a pessoa escreve o que você fala para ela nessas circunstâncias. E normalmente as respostas são parecidas. A gente fala assim, vai dar tudo certo, aí dá 2 tapinhas assim, se acalma. Deus é fiel. Pô, quer dizer que se não aconteceu o que você está esperando, Deus deixou de ser Deus. Olha a nossa falta de compreensão empática. Não, pode contar comigo. Nada disso é empatia. Empatia está longe de ser isso. Empatia é você se colocar no lugar do outro, e alguns autores caracterizam a empatia verdadeiramente como um milagre. O que é isso? É a pessoa perceber que você está ali sentindo aquela dor com ela. Isso é difícil pra caramba. Então a gente tem falado muito de empatia e tem trazido esse conceito de empatia para dentro do cenário de mundo corporativo. Inclusive dentro da veterinária eu já estava falando bastante de empatia nos treinamentos e nos cursos. Por quê? Porque o outro ser humano, o cliente que está ali com você na sua frente, é um outro ser humano com outras necessidades, necessidades de alma diferentes das suas, com experiências diferentes das suas, com entendimento de mundo diferente do seu. E é muito difícil, porque a tendência é justamente a gente julgar pelos nossos valores, pelas nossas experiências, por aquilo que a gente aprendeu, por aquilo que a gente incutiu na nossa cabeça de crença. Nada a ver com questões religiosas, mas que a gente acredita que é importante. Então a gente julga o outro a partir do nosso modelo de mundo, a partir do que a gente considera normal. Lembra da curva de Gauss, normalidade? É isso. A gente acha que todo mundo pensa, sente e deveria pensar e sentir como a gente. E não é assim que a banda toca. As coisas são bem mais complexas do que isso. Então a gente, para desenvolver empatia, é um processo que muitas vezes requer treinamento. A gente precisa ser treinado, passar por cursos, e existem cursos de empatia, justamente porque a gente não sabe ser empático. Dar aconselhamento para o cliente, encorajar o cliente, dizer que vai dar tudo certo, dizer que isso não é empatia. Empatia é justamente você conseguir se colocar na perspectiva emocional do outro, o que é muito difícil. E para a gente ter sucesso, a gente precisa fazer isso, porque a gente está lidando com pessoas. E se eu não faço isso, eu levo toda a minha consulta, no caso dos veterinários que estão aqui me assistindo, para questões técnicas. Olha, tem que fazer porque tem que fazer. Tem que fazer porque se não fizer vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí quando o cliente fala, pô, mas eu não tenho dinheiro. Pô, mas eu não tenho, porque simplesmente ele não conseguiu entender, captar aquilo que você está explicando, a gente fica puto. Via de regra a gente fica bravo e vai nos grupos de WhatsApp e fala, o cara não quer fazer, o cara compra um cachorro de não sei quantos mil e daí ele não quer investir no veterinário. Eu não estou dizendo que às vezes isso não aconteça, mas a gente precisa parar de falar sobre o cliente dessa forma, precisa entender. Às vezes o cara realmente não tem condição, às vezes
o cara não entendeu a importância daquilo. Existem perfis comportamentais que podem inferir, o cara está dizendo aqui. E os clientes que simplesmente querem que você fale o que eles querem ouvir. Carlos, daí é uma questão de você entender esses perfis comportamentais que eu vou falar agora dos clientes, agora que estou dizendo mais para o final da live, e aí você fazer um ponderamento, né? Ponderar entre a importância da questão técnica, mas também levando em consideração o cliente como ele é. E eu vou dar exemplos de erros meus, de quando eu errei e só não perdi o cliente porque alguém fez uma intervenção, uma colega minha que atendia junto comigo, que me indicou aquele cliente no caso. E vou explicar o que aconteceu. Eu gosto muito de falar dos meus erros porque isso eu acho que dá uma liberdade para você entender melhor os seus erros, porque via de regra quem é palestrante, o Carlos também é palestrante, a gente sabe disso, a gente gosta muito de contar os nossos acertos, o que eu fiz de bom, aquele caso que já tinha passado por 3 ou 4 serviços e que ninguém diagnosticava, e eu consegui diagnosticar. Quando você está com o microfone na mão, é uma delícia você falar isso porque o teu ego infla. Mas à medida que você tem coragem de expor a forma que você errou, você diz, olha, eu também sou um ser humano, passível de erro, e você pode aprender, eu quero que você aprenda com os meus erros. Então, empatia é você entender a perspectiva emocional do outro, entender o que o outro está esperando de você naquele momento. E com as dicas que eu vou dar dos perfis de comportamento, vai ficar mais fácil, eu garanto. Empatia é o terceiro pilar da inteligência emocional. São 4 pilares. Os 2 primeiros são relacionados ao self, relacionados a si próprio. O primeiro é o autoconhecimento, autoconsciência, que é justamente você entender você mesmo, entender que emoções você está tendo, quais os gatilhos para cada emoção, e via de regra é outra coisa que a gente também não teve treinamento, nossos pais não nos ensinaram porque eles também não tinham esse background. Eu estava falando isso na minha família ontem. Os meus pais foram maravilhosos, foram 2 pessoas extremamente gentis e simpáticas que nos deram valores maravilhosos, mas eles não tiveram esse ensinamento. Se tivessem, obviamente que eles tinham nos dado. Eu que tenho essa busca agora constante por aprender inteligência emocional, eu transmito isso para minha filha, que já está com 5 anos, vai fazer esse mês, e eu já vejo os frutos dela entendendo e praticando inteligência emocional nos mínimos detalhes, daquela forma natural, quando a criança aprende e já começa a fazer. Ela vai ser uma mulher sensacional, eu tenho certeza disso, eu já falo isso para ela. Por quê? Emoção é a base de tudo. Nosso comportamento, tudo que a gente faz ou deixa de fazer, a base é a emoção. Portanto, autoconhecimento é entender as minhas emoções, o que eu estou sentindo. Isso não é uma questão de papo furado, que normalmente a gente trata com um certo tom pejorativo. Lá vem ele falar de autoconhecimento de novo, coisa de psicólogo. Não. Autoconhecimento é o poder que você tem. Entender o que você está sentindo de verdade, qual foi o gatilho que fez você sentir aquilo. A gente confunde as emoções. Muitas vezes a gente confunde. O que a gente está sentindo é medo e a gente acaba respondendo em tom de raiva. Isso inclusive com o cliente na nossa frente. Quando você, por exemplo, muitas pessoas respondem mal a um cliente quando ele começa a questionar, quando ele começa a perguntar, mas doutor, por que é isso? Mas eu não estou entendendo, por que eu tenho que fazer aquilo? Mas por que vai custar isso? E a gente se sente o quê? Ameaçado. O que a gente está sentindo naquele momento é medo. E muitas pessoas respondem de forma raivosa, como se fosse assim, eu não posso ser questionado, eu sou o reizinho, o príncipe das galáxias, então você não pode ficar perguntando para mim e nem duvidando dos meus ensinamentos. Mas na verdade o que eu estou sentindo é medo, é cagaço de perder aquele cliente. E aí a gente responde de forma raivosa. Por quê? Porque o medo, que é a nossa emoção mais básica, ela dispara o sistema luta ou fuga. Nesse momento, o que seria luta ou fuga? Fuga é o cara que daí se encolhe diante de tanta pergunta. Ele está com medo, ele se sente inferiorizado, o cliente que começa a perguntar. Ou a fuga é o cara que daí, sabe o animal que acaba crescendo e ficando mais feio? Eu me esqueci o nome desse comportamento, se algum de vocês lembrarem, escreve aí. Quando o animal se vê diante de um predador mais forte do que ele, e ele fica maior, mais feio, querendo transmitir que ele não é tão incapaz, tão indefeso assim. É isso que a gente faz, entender isso, falar, pô,
eu não preciso realmente responder de forma raivosa quando eu estou sendo muito questionado. É só eu levar a conversa num outro tom. Como é que eu consigo isso? Autoconhecimento. Autoconhecimento envolve você conhecer suas metas, você conhecer seus objetivos, você entender quais são seus medos. Todo mundo tem medo, então quando a gente faz essa pergunta, do que você tem medo? Algumas pessoas falam, não tenho medo de nada. Tem sim, se você está dizendo que não tem medo, é simplesmente porque você nunca parou para entender quais são os seus medos. E entender o medo que você sente, que é uma emoção básica. Não existe não tenho medo de nada na vida. A gente tem medo, obviamente, eu não estou falando dos medos. Medo de andar de avião, medo de cobra, medo de morrer, medo que perder. Não é disso que eu estou falando. Dentro da nossa área profissional, a gente tem medo também. Eu tive medo. Outro dia perguntaram para mim nos meus stories e eu respondi com todas as letras. A pessoa perguntou quais são seus medos profissionais. Você teve? Eu tenho até hoje. Medo de não prosperar, medo de não ganhar o que eu gostaria, medo de não ser reconhecido, medo de de não conseguir chegar onde eu queria chegar. A gente tem medo e entender esses medos é fundamental para você poder reagir de uma forma mais produtiva. O que é isso? Autoconhecimento. Se você não parar para se entender, você acaba respondendo de forma inadequada a muitos estímulos ambientais, a muitos gatilhos ambientais. E a gente não pode se esquecer do poder que o ambiente tem sobre o nosso comportamento. Isso também é fundamental. Quantas vezes na sua vida você já acordou feliz e contente e saltitante, dizendo que aquele dia ia ser o dia mais feliz da sua vida? Hoje eu não vou me abalar com nada, hoje eu estou super poderoso, eu descansei, meu dia vai ser maravilhoso. Você sai, o cara fecha você no trânsito, depois você começa a ficar parado no trânsito, vai chegando atrasado, daí você já começa a receber mensagem no WhatsApp da secretária falando que o cliente já está lá, que já está reclamando, que está ameaçando ir embora. Para onde foi aquela sua energia fodida que você falou que hoje ia ser um dia fenomenal? Ó, vai caindo. O que é isso? É o poder do ambiente. Como é que você reage a esses estímulos ambientais? O que é isso? O autoconhecimento. As pessoas que têm autoconhecimento, elas conseguem manter a vidinha delas na rota certa, elas não desviam o caminho. Quantas vezes eu desviei meu caminho profissional por não ter autoconhecimento? Porque você está indo naquela trilha, você tem aquele objetivo que vai chegar lá no final, de repente você recebe uma outra proposta aqui, e essa proposta acaba te ganhando por questões de ego, de vaidade ou de grana. Não, proposta boa, e aí você acaba desviando da sua rota e aceitando uma proposta. Quantas vezes eu fiz isso na minha vida? Como eu queria ter todo esse conhecimento hoje para parar e pensar, não vou aceitar essa proposta, porque o meu objetivo está lá na frente. Se eu desviar agora vai demorar mais para eu chegar. Eu estou aceitando essa proposta por uma questão de ego, eu estou aceitando essa proposta por uma questão de grana, não é por propósito, não é por objetivo, está longe do que eu estou buscando. Mas quantas vezes eu fiz isso? Então eu gosto de falar e de dar os meus exemplos para você parar e pensar às vezes que você já fez também para você poder aprender. Então o autoconhecimento é o primeiro pilar da inteligência emocional voltado para você mesmo, é você parar e se entender. Como é que você demonstra as suas emoções? Como é que você sente as suas emoções? Segundo pilar ainda é voltado a si mesmo, ao self, e que é autogestão emocional, quer dizer, como é que eu reajo diante de cada emoção. E é básico isso, emoção é uma palavra que vem do latim motere, ou seja, eu vou me mover a partir do que eu sinto. Então eu vou buscar recursos para ir alcançar o que eu estou querendo profissionalmente ou não, vou parar quieto a partir das minhas emoções. Sem emoção não tem movimento, sem emoção não tem ação. Portanto, autogestão emocional, ela depende do seu autoconhecimento, mas eu só vou conseguir gerenciar conhecendo as minhas emoções e entendendo como é que eu costumo reagir. Cada emoção que a gente tem é importantíssima. A gente divide em emoções positivas e negativas em termos didáticos sobre ser gostosa ou não de sentir aquela emoção, mas todas as emoções, inclusive as ditas negativas, elas são importantes. Tristeza, raiva, culpa, ansiedade, medo, todas elas são importantes porque elas têm uma finalidade. Então não existe uma emoção que não seja positiva nesse aspecto de importância. Todas são importantes. Mas agora, como é que você reage diante do medo?
Aquela pessoa que me perguntou isso nos stories ontem, se eu já tive medo profissional, e eu listei diversos medos que eu já tive, eu ainda provoquei ela, ainda falei, só que o medo me impulsiona. E em você, o que ele faz? Porque eu sei que o medo de não conseguir, que o medo de não ser capaz me motiva. Pô, então agora eu me sinto desafiado, mas isso está relacionado a quê? Ao meu perfil comportamental. Tem outras pessoas que diante do medo elas travam. Não, prefiro não fazer, prefiro não correr risco, prefiro não me expor, prefiro ficar na minha, no quentinho aqui, prefiro ficar dentro aqui da minha zona de conforto, que é o que todo mundo fala. Inclusive o que eu sempre falo, o ideal não é você sair da zona de conforto, o ideal é você ampliar a sua zona de conforto. Um passinho a mais que você dê, aquilo passa a ficar confortável para você também, à medida que você vai tratando aquilo com naturalidade. Então, a emoção é um impulso biológico que vai orquestrar uma resposta hormonal a partir do eixo hipotalâmico e hipofisário. Não é por acaso que as amígdalas corticais, aquela região no sistema límbico, que estão muito próximas do hipotálamo e da hipófise, porque existem sinapses ali que, à medida que você sente a emoção nas amígdalas corticais, rapidamente elas já ativam o hipotálamo, que ativa a hipófise, e o resto você já conhece, para liberar os hormônios que são importantes para que você parta para ação. Só que muitas vezes a gente acaba agindo de forma inadequada diante de cada emoção. E o terceiro pilar, então, é justamente a empatia, que é você olhar o seu cliente como um outro ser humano, com uma perspectiva emocional diferente da sua, porque ele teve vivências diferentes das suas. Agora, você só vai entender e tratar esse cliente como ele gostaria de ser tratado se você tiver feito a lição de casa. O que é a lição de casa? Saber bem os dois primeiros pilares da inteligência emocional: autoconhecimento e autogestão emocional. Só a partir daí é que você consegue olhar para fora de você, é o princípio da máscara de oxigênio. Bom, eu sei quando eu estou cansado eu reajo assim, quando eu estou com raiva eu reajo assado, quando eu estou com medo eu reajo daquele outro jeito. E aqui eu consigo identificar que esse cliente falando isso para mim eu estou ficando com raiva, eu consigo identificar que ele me questionando está me deixando com medo, eu consigo identificar que ele falando isso está me deixando feliz. E aí eu entendo como eu reajo, e a partir daí eu consigo olhar para ele e consigo tirar a questão pessoal e me lembrar que comportamento é uma coisa, personalidade é outra. E aí, separando tudo isso, fica muito mais fácil de você lidar com o seu cliente desta forma e tratá-lo como ele gostaria de ser tratado. Ah, mas eu disfarço bem o que eu estou sentindo. Mentira! Mentira! Sabe por quê? Porque a gente comunica as coisas de forma verbal, mas 90% das mensagens que a gente transmite para o outro e que a gente capta do outro é de forma não verbal. Eu gravei um vídeo há pouco, já postei no feed do meu Instagram. Quando terminar a live aqui, se você puder dar uma passadinha lá no feed, assiste o vídeo e deixa lá teu comentário, por gentileza, porque isso melhora o algoritmo do Instagram para ele entregar para mais pessoas, para a gente melhorar a nossa classe de veterinário. Isso é importante. Falando exatamente disso. Quer dizer, as emoções elas são contagiosas. Por quê? Por conta do jeito que Deus preparou o sistema límbico. Eu ainda comparo o sistema cardiovascular, que é o que eu mais gosto, ele é um sistema fechado, portanto ele se autorregula. Vasoconstrição, vasodilatação, aumento da contratilidade, aumento do tempo diastólico, aumento da frequência cardíaca, ele se autorregula porque ele é um sistema fechado. O sistema emocional, que é ali no sistema límbico, é aberto. E esse design do cérebro já foi planejado por Deus, isso é o que eu acredito, pode ser que você acredite em outra coisa, está tudo certo, mas o fato é que ele é aberto e que permite que a minha emoção contagie você e vice-versa. A sua emoção também vai me contagiar. Então existem pessoas mais expressivas e pessoas menos expressivas emocionalmente. Aquelas que quando estão felizes, eu, por exemplo, quando estou feliz, todo mundo sabe que eu estou feliz, eu arregalo meus olhos que já não são pequenos, eu falo gesticulando, eu falo alto. Quando eu estou com raiva, eu também consigo transmitir isso de forma muito transparente, muito mais do que eu gostaria, inclusive. Quando eu não estou bem, as pessoas que acompanham a minha live, às vezes já vêm para mim, você não está muito legal hoje. Por inbox, pessoas que muitas vezes nem me conhecem pessoalmente, porque eu sou emocionalmente
como é que fala? Eu transmito muito a minha emoção. Tem aquelas pessoas que são mais reservadas, é mais difícil você entender o que elas estão pensando. Então a empatia também cursa com você entender o que o outro está transmitindo para você de forma não verbal. E aí é o ponto, você presta atenção no seu cliente, se você está conseguindo transmitir confiança no que você está falando, você presta atenção no seu cliente para perceber o grau de preocupação, de sofrimento que ele está com relação ao pet dele no momento da consulta ou depois. Você presta atenção em você mesmo, no que você está comunicando no momento da consulta. Às vezes as pessoas não percebem isso em si próprias. Por isso que os pilares da inteligência emocional, eles se casam. Presta atenção. Algumas pessoas já perguntaram alguma vez para você, nossa, você está bravo. Nossa, você está com jeito de bravo, você está com jeito de triste, de cansado. E você nem percebeu que você estava transmitindo aquilo. Isso é um sinal de que, se você não percebeu, é um sinal de que você não presta atenção no que você está comunicando de forma não verbal. Esse é o primeiro ponto para você prestar atenção quando a gente está falando de contágio emocional, de você sacar o que você está transmitindo. Onde eu quero chegar com isso? Se entra um cliente que você não gosta muito, que você não curte muito, que é um cara mais xarope, mais metódico, diferente do de você, de qualquer forma, não vou usar as expressões pejorativas, e você pensa muito naquilo, puta, eu vou atender fulano agora, que saco. Você transmite isso para ele, de forma não verbal. Por mais que você ache, não, eu sei, não sabe. Não sabe. Dependendo do grau de sensibilidade que a outra pessoa tiver diante de você, ela capta esses sinais não verbais. A mente humana é capaz de fazer uma leitura do outro em 15 milissegundos. É fantástico isso. Tenho certeza que você nunca percebeu isso. Eu também não tinha percebido. Eu li isso nos estudos, estudando inteligência emocional. Você chega numa festa, tem uma sala cheia lá, a tua mente, o teu radar, rapidamente você se concentra em uma pessoa. Tem alguma coisa que uma pessoa chamou a atenção em você. Que coisa foi essa? O que ela está transmitindo de forma não verbal, que o teu sistema límbico já captou, chamou sua atenção por alguma questão, e aí você vai olhar mais a fundo e vai filtrar aquilo. Isso é em questão de milissegundos, é muito rápido. Então quando você está falando mal de um cliente, com o saco cheio que você vai atender ele agora, procure não alimentar esse pensamento sobre esse cliente, porque você transmite isso para ele. Tem um estudo que eu sempre cito para falar de como a gente é influenciado pelo nosso último pensamento, que inclusive é muito legal para as questões de marketing. Então eles fizeram um leilão virtual. Vamos leiloar esse iPhone aqui. Deram um valor mínimo lá. E daí as pessoas que estavam participando desse leilão virtual, elas tinham que levantar a plaquinha de quanto elas dariam pelo iPhone. Aí eles pedem para as pessoas, só que antes de vocês levantarem os lances que vocês vão dar, pensem nos últimos 2 números do seu RG ou do seu CPF, de qual documento de identificação usado no estudo. Se os 2 últimos números do RG forem números altos, a tendência é você oferecer um lance mais alto para aquele telefone que você está comprando naquele leilão. Se os 2 últimos números do RG são mais baixos, a tendência é você dar um lance menor. Isso é usado inclusive em questões de marketing, e tem muita gente que faz isso quando você vai dar o preço de alguma coisa para o seu cliente. E o cliente, mas quanto vai custar isso? É você fazer ele achar que vai custar muito caro. Então algumas pessoas, não vai custar nem 5, vamos supor que vai custar R$500. Não vai custar nem R$5.000, fica tranquilo. Você acionou a atenção do cara para um número muito grande. Se você falar 1.000, para ele vai ficar mais barato do que ele já estava esperando. A tendência, probabilidade, obviamente eu não estou falando 100% das vezes, é que ele compre aquele produto por um valor maior que você estava vendendo, simplesmente porque você fez ele pensar num número muito maior. Daí você falou um número mais baixo. Ainda que esse número mais baixo seja maior do que o valor que você ia propor naturalmente. O que mostra isso? Que o nosso cérebro é influenciado pelos nossos últimos pensamentos. Faz conta agora de quando você estava com o saco cheio para atender um cliente que você não gosta e que você ficou alimentando esse pensamento, que você não gosta, que o cara é chato, que o cara é isso, que o cara é aquilo, que o cara fala demais, fala de menos, porque fala alto, porque fala baixo, porque ele é não sei o que, antes de atender esse cara. De forma não verbal você transmite isso para ele.
E ele obviamente vai captar isso num plano subconsciente, não quer dizer que ele vá também perceber isso conscientemente, que você não gosta dele, mas ele num aspecto subconsciente, ele capta e fica uma experiência desagradável para ele, ou no mínimo uma experiência neutra. Porque quando a gente fala de atender clientes, a gente tem que lembrar que o que conta é a experiência que você faz o cliente sentir. É isso que ele vai guardar emocionalmente daquele momento de consulta que você tem com ele. Por isso que eu digo assim, para você ter sucesso na área de veterinária ou em qualquer outra área que você lide com pessoas, você precisa gostar de pessoas. Você precisa gostar de proporcionar aquele momento mágico para ele, com coisas simples. Porque é isso que ele vai armazenar emocionalmente. E eu disse para vocês, a emoção é a base de tudo. Todo o nosso processo de tomada de decisão, eu falei isso em outros vídeos, tem lá no meu canal no YouTube. Se você se cadastrar lá, você pode procurar e aí você vai ver. Tomada de decisão do ser humano é com base nas experiências emocionais muito mais do que nas experiências racionais. Os profissionais de propaganda, marketing, publicidade sabem disso muito melhor do que a gente. Por isso eles lançam aquelas propagandas maravilhosas onde eles associam cerveja com praia, cerveja com gente bonita e pelada. Antes era só mulher, agora tem homem também, porque o seu cérebro associa visualmente aquela imagem da cerveja com coisa que você tende a gostar. Na hora de você tomar a sua decisão, a tendência é que você tome com base nessa experiência que você guardou. Então lembra disso quando você estiver atendendo um cliente. Se você está achando isso tudo uma balela, infelizmente dentro da veterinária ainda tem muita gente que não se preocupa com isso. Mas o que move as pessoas é a emoção, a experiência emocional que elas tiveram. Portanto, fazer o seu cliente acreditar, sentir que você gosta dele, que você está ali com prazer atendendo ele, por mais que você tenha os seus problemas, vai fazer com que ele volte, vai fazer com que ele conte para outras pessoas. E a pergunta que eu tenho para fazer para você agora é o seguinte: de 0 a 10, qual é o seu padrão de atendimento na sua clínica ou no lugar que você trabalha? Quanto você se daria? E essa é uma resposta muito individual, mas que precisa ser muito honesta. Quanto você tem se empenhado para o cliente sair de lá falando: uau, eu não esperava isso, eu fui surpreendido positivamente. Porque é isso que conta, é isso que vai fazer com que esse cliente saia feliz de lá, ainda que você tenha dado um diagnóstico ruim, um prognóstico preservado, mas aquele momento ali com você é que vai fazer ele sair feliz, ele vai se lembrar de você com aquele carinho, com aquela emoção boa, e ele vai contar para outras pessoas. Então a gente tem diversos exemplos de empresas que cresceram a partir das relações com outras pessoas. Por isso que entender como é que você está emocionalmente, fazer as coisas para que o cliente se sinta bem emocionalmente é a base do sucesso. Não adianta a gente ter um olhar só técnico, aquele perfil só técnico de que eu preciso acertar o máximo de diagnóstico possível. Inclusive tem um trabalho com cirurgiões norte-americanos, esse trabalho foi publicado numa revista de altíssimo impacto. Quem quiser esse trabalho eu posso dar para vocês, eu tenho ele em PDF, forneço com o maior prazer. Que os pesquisadores começaram a perceber que alguns cirurgiões tinham um índice maior de processos por clientes do que outros e foram atrás para entender, e rapidamente ficou claro que não era o erro técnico, porque quando as pessoas, os clientes, procuravam os conselhos ou os órgãos administrativos competentes para entrar com um processo judicial, eles analisavam o caso e muitas vezes eles falavam: olha, mas o erro não foi do cirurgião, o erro foi do clínico. O clínico que demorou para indicar para o cirurgião. E a resposta do paciente era muito clara: mas o clínico é bonzinho, é uma pessoa que eu gosto muito. Esse cirurgião, ele é arrogante, ele foi soberbo, ele foi sem paciência, ele não me respondia direito. Então eu vou entrar com processo contra ele. Então a maior motivação de um cliente que entra com um processo não é erro técnico, é relacionamento. Quando é que a gente vai entender isso? Quando é que a gente vai passar isso para outras pessoas?
porque é essa questão de relacionamento que move o ser humano. E aí eles começaram a estudar esses cirurgiões e entenderam o porquê que alguns eram mais processados por outros, de tal forma que eles começavam a gravar as consultas prévias à cirurgia com o cirurgião e o paciente, e daí pelo tom de voz da gravação, presta atenção, não é que eles escutavam o cirurgião falando, eles mexiam na gravação para poder entender timbre de voz, entonação, o quanto de emoção o cirurgião colocava naquela fala. Era só por conta disso que eles conseguiam predizer a probabilidade de um cirurgião ser processado. Cara, isso é demais, é um baita aprendizado para a gente veterinário que está sofrendo cada vez mais processo ético. Se você for nos conselhos regionais dos seus estados, tem gente de todos os estados aqui, pode ir lá e perguntar se o número de processos não está aumentando e qual tem sido a maior motivação dos clientes para processar os veterinários. Falta de empatia. Falta de você se colocar na perspectiva emocional do outro. Então, de novo, é aquela história. Se você está sem paciência, se você se acha o bonzão, se você não gosta de ser questionado, se você não entende o sofrimento do cliente naquele momento que já vai ter uma questão financeira envolvida, que já vai ter outras coisas. Se você não entende isso, a tendência é você transmitir isso pro cara. Você não precisa dizer verbalmente para ele. Você expressa isso pelo tom de voz, pelo seu olhar, pela falta de comunicação empática, falta de paciência, etc. E de novo, e o cara capta aquilo. E de novo, não capta num nível consciente, é num nível subconsciente, porque o sistema emocional, o sistema límbico está abaixo do córtex. Tudo que está abaixo do córtex, subconsciente. O que está no córtex é num nível de consciência, quando você entende a razão pela qual aquilo tudo está acontecendo. Então é isso que move as pessoas. Daí a pergunta é, de 0 a 10, qual tem sido o seu padrão de atendimento para proporcionar um uau do seu cliente no momento da consulta. Se não está muito bom, não se culpe, não se cobra, não é para ficar se chibatando, mas é para desenvolver planos de ação para ver o que pode melhorar. Vou contar, tem hospitais veterinários que estão proporcionando, sabe o quê? Colocando máquinas de pipoca na recepção da clínica. Por quê? Porque pipoca, aquele cheiro de pipoca, remete a gente emocionalmente a cinema, infância, filminho em casa com a família embaixo do edredom no frio, brincadeira com criança. Então, o cheiro da pipoca, os caras estão colocando máquina de pipoca na recepção desses hospitais simplesmente para que as pessoas estando lá tenham esse nível de uau, que lugar diferente. E elas saiam de lá felizes, muito embora às vezes com diagnóstico ruim, com prognóstico ruim. Mas a experiência de estar lá faz com que elas contem para outras pessoas. Então tudo isso impacta, acredite você ou não. O ponto é, quanto você está disposto a acreditar nisso, a mudar isso na sua vida e começar a investir mais em soft skills. Tem cursos para te ajudar nesse processo e agora sou obrigado a falar um minutinho do Evovet, que é um curso online que a gente está terminando agora. Tem diversas pessoas que fizeram o Evovet já. A gente tinha 4 módulos, vai acabar tendo 5, onde a gente proporciona exatamente isso. Todos esses passos que eu estou falando para que você consiga inclusive aumentar a sua produtividade. Eu já estou tendo feedback de pessoas que vão testemunhar isso. Gente que falou que aumentou em 25% o faturamento na clínica, em 70% o faturamento na clínica. Eu já tenho esse vídeo gravado dessa pessoa me falando, está sendo sensacional. Gerente comercial de empresa de distribuição que já começou a usar tudo isso com os liderados e já está aumentando em mais de 50% as vendas. Então, cara, isso é fantástico, é você entender as suas emoções para poder aplicar isso de forma um pouco mais gentil com outras. E tá aqui a minha colega, amicíssima Melina Hanawa, que eu não tinha visto, não sei se ela ainda se encontra. Ela é a colega que eu falei que eu quase perdi uma cliente por falta de empatia, porque eu quis determinar para a cliente, olha, era um caso de edema agudo de pulmão, tinha que indicar para um lugar, e eu não tive sensibilidade para entender a perspectiva emocional da pessoa, o perfil comportamental da pessoa, e eu fiz praticamente de forma impositiva. Você tem que internar, é agora, é uma condição sim ou sim, etc, etc. Tecnicamente eu estava certo,
Ninguém podia me questionar tecnicamente porque era um caso grave que dependia de recurso e, portanto, ela tinha que ir para outros lugares para internar. Só que a mulher não queria entender daquela forma. A Melina me colocou um coraçãozinho aqui. Eu só não perdi essa cliente porque a Melina, essa minha amiga, fez a intervenção e fez o meio de campo ali. E aí, a partir daquilo, hoje ela me adora porque o cachorro viveu mais não sei quantos, morreu com quase 20 anos, era um maltezinho com insuficiência cardíaca. Mas ela não ia mais na consulta. Ela mandava o marido, porque ela associou a minha imagem com aquela imagem de mandão, com aquela imagem de tem que ser assim e ponto, acabou. Na época que eu atendia essa mulher, eu não estudava inteligência emocional, eu achava que as coisas tinham que ser a ferro e fogo daquela forma. Se não fosse a Melina, eu teria perdido a cliente. O paciente e a cliente. Então, quase aconteceu por incompetência de inteligência emocional da minha parte. Então, assim, aprendam com o meu erro. Entender o perfil de cada cliente é fundamental para você poder manter esse cliente dentro dessa perspectiva emocional. Aliás, a Melina, vou falar publicamente, eu sempre falo nas minhas aulas, é daquelas veterinárias mais vocacionadas que eu conheço. Ela está ali exercendo o papel, o propósito dela no mundo, de fato. Propósito, aliás, que a gente trata também no Evovet. Falo isso nas minhas aulas, já contei para ela, mas ela nunca teve a oportunidade de ouvir, já que ela está presente na sala hoje, o que é uma raridade. Ela nunca vem assistir eu falando, apesar de ser muito minha amiga. Mas ela realmente tem uma vocação muito grande para isso. Então fica mais fácil usar todas essas questões de forma intuitiva, é o que eu falo para ela. Eu tenho diversos exemplos do que ela já fez e do que eu presenciei que mostram isso. Então é muito legal. A gente também pode fazer essa extensão para outros serviços. Eu, por exemplo, recentemente fui indicado por um advogado que o primeiro contato dele por telefone, eu estava passando por uma situação difícil, precisava de um advogado, o primeiro contato dele por telefone foi perguntar que carro eu tinha, sob a justificativa de que para ver se cabe aqui no estacionamento do meu prédio. E aí depois ele foi se mostrando uma pessoa preocupada exclusivamente com o meu dinheiro. Eu durei 2 sessões com ele, obviamente que larguei o advogado para trás e fui procurar um outro que tivesse mais empatia relacionado ao que eu estava precisando no momento. Então vamos lá falar dos perfis dos clientes. Obviamente que existe a questão de individualidade. A individualidade das pessoas é que as torna únicas, mas existem padrões de comportamento para nos ajudar a entender como cada uma reage. Se eu pudesse dividir o perfil dos clientes, eu dividiria em 4 tipos. Aquele que é mais objetivo, ele é rápido nas decisões, ele aceita correr risco, ele é mais enérgico. O jeito dele de cumprimentar você já diz isso. A tendência é ele pegar a sua mão com a mão assim por cima da sua. E aí ele aperta assim, já demonstrando aquele ar de superioridade. Ele gesticula corporalmente demonstrando confiança. Então, normalmente são pessoas que ficam com o ombro mais ereto, falam mais alto, gesticulam mais, falam rápido. Ele comunica confiança no tom de voz, são pessoas mais assertivas. Se você quer ganhar esse cliente, você tem que tratá-lo do jeito que ele gosta de ser tratado. A gente parte de uma falsa premissa de que trate os outros como você gostaria de ser tratado. Mas as pessoas são únicas, as pessoas são diferentes. Se você tratá-las como você gosta de ser tratado, muitas vezes você perde o cliente. Você só vai conquistar a confiança dele se for uma pessoa parecida com você. Do contrário, você perde essa conexão com esse outro ser humano, no caso, seu cliente que está diante de você. Então, seja direto com ele. Procure não fazer muitos rodeios. Ele não gosta muito de explicação, como é que vai ser tecnicamente. E se você é aquele veterinário que fala devagar e baixinho, você perde esse cara. Então, comece a prestar atenção nele para você fazer as suas ações de acordo com as que ele gosta. E se você parar para pensar, a tendência é a gente confiar nas pessoas parecidas com a gente. A gente tende a desconfiar de quem é diferente da gente. Então, se você está naquele momento de consulta que dura pouco tempo relativamente, 30 minutos, 60 minutos, você tem pouco tempo para tratar aquela pessoa e estabelecer um grau de confiança com ela. Como é que você pode fazer isso?
tratando-a do jeito que ela gosta de ser tratado. E como é que você faz isso? Observando o jeito dela. Se ela fala rápido, acelera um pouquinho a sua voz. Se ela fala mais alto, fale um pouquinho mais alto. Se ela fala mais baixo, fala mais baixo. Se ela é uma pessoa mais comunicativa, seja mais comunicativo. E daí, dos 4 perfis. Se o cara fala alto, ele gosta de vantagens, ele gosta de enxergar as vantagens. Então, para você persuadi-lo a fazer, a realizar um procedimento que você queira, que você precise que seja realizado no animal de estimação dele, mostre para ele as vantagens de fazer. Ele aceita correr risco calculado. É aquela pessoa, vou repetir, que normalmente fala mais rápido, mais alto, gesticula, entrega confiança no olhar do que ele está fazendo, no tom de voz, anda com o ombro mais ereto, pega na sua mão, com a palma da mão dele assim para baixo, para você ter que cumprimentá-lo assim, porque isso já demonstra um ar de superioridade emocional dele, para você entender esse cliente. Então mostre vantagens competitivas. O segundo perfil é o perfil mais comunicativo. São as pessoas mais espontâneas, mais sociáveis, que tendem a demonstrar otimismo, que tendem a demonstrar emoção no que elas estão fazendo, são persuasivas, já chegam brincando, se comunicando com todo mundo, elas transmitem emoção na fala. Normalmente são pessoas mais abertas, elas também falam mais alto e mais rápido, assim como aquele primeiro perfil. Mas esse perfil agora, a diferença é que aquele lá vê resultado, então você tem que mostrar para ele as vantagens que você vai fazer. Esse perfil é aquele outro perfil de gente mais alegre, mais comunicativa, que usa adjetivos emocionais. Nossa, como você está bonita hoje, como você está linda, nossa, isso é bárbaro. E aí, dica, se essa pessoa repetir certos adjetivos, repita você também. Abre aspas, imite esses adjetivos, porque você cria conexão com ela, essas palavrinhas que as pessoas têm, essas gírias, essas questões que obviamente se não for ofensivo para os seus valores, porque tem gente que fala muito palavrão, você não gosta de falar palavrão, você não precisa imitar, mas isso é bárbaro, isso é bárbaro, isso é bárbaro. Repita você também, nossa, isso aqui é bárbaro, a pessoa vai criar conexão com você, seja simpático, seja aberto, não contrarie essa pessoa, ela não gosta muito de ser contrariada, ela não quer saber de detalhes técnicos, então não seja enfadonho de ficar explicando a técnica cirúrgica, o tipo de anestesia muito profundamente, o que você vai fazer. Estabeleça uma relação onde você, obviamente, mostre para ela o que vai ser feito, porque isso é importante do ponto de vista jurídico, mas que você coloque emoção também no que você está fazendo. Você vai deixar o seu bichinho mais saudável, puxa que legal, ele vai ficar sempre alegre do jeito que ele tá. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Você tratar como cada um gostaria de ser tratado aumenta a sua chance de estabelecer aquele uau na consulta e ele sair falando bem de você. O terceiro perfil é aquele tipo de pessoa que é mais calma, mais ponderada, são pessoas que falam mais lentamente. Elas demoram para tomar a decisão, então o ritmo delas é mais lento. E está tudo bem, isso não é uma crítica, cada um tem um ritmo. O que é mais rápido, muitas vezes é impulsivo e acaba fazendo besteira. O que é mais lento, muitas vezes demora para tomar a decisão. Mas é o jeito da pessoa, gosta de tomar decisões harmoniosas. São aqueles clientes que você fala, precisa fazer isso, ela fala, vou falar com o meu marido, eu preciso falar com o meu filho que mora na Itália, porque esse cachorrinho também é dele. Eu também preciso falar com a minha filha que mora na Turquia. Eu preciso falar com... Não adianta você pressionar essa pessoa, porque você vai estressar, vai espanar. Deixa ela tomar a decisão. Era essa pessoa que eu mencionei, que eu espanei. Tem que internar agora, tem que ir para tal lugar agora, senão ele vai morrer. A pessoa não levou, o cachorro morreu e eu quase perdi a cliente, que foi esse caso que eu mencionei para vocês. Não adianta espanar, você tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura para tratar, para a pessoa entender a necessidade daquilo, a urgência daquilo, mas ela não gosta de correr risco. Então não adianta, você precisa ser atencioso com ela. É uma consulta que normalmente vai levar mais tempo do que o normal, já deixa lá na sua agenda um tempo um pouco maior, para essa pessoa se sentir confiante no que você está falando, para ela conseguir tomar a decisão mais rápida, quando der, deixe um espaço na agenda para você atender essa pessoa
de uma forma mais atenciosa, porque é disso que ela gosta. E o quarto perfil é o perfil do cara que é extremamente metódico, lógico, sistemático, então ele também fala mais devagar, mais ponderado, mas a decisão dele depende dos fatos. Esse cara é o cara que você precisa desenhar para ele. Ah, é uma cirurgia, é uma ovário-salpingo-esterectomia, é uma cirurgia de piometra, mostra. A incisão vai ter tantos centímetros, a gente vai abrir assim, com material que ajuda, que facilita. Daí eu tenho que debridar para achar o útero, e eu vou dar tantos pontos, e a anestesia vai ser assim, vai ser assado. Você conquista esse cara, você está dando dados para ele, para ajudar a tomada de decisão. As pessoas tomam decisão sempre emocionalmente, mas a partir de especificações diferentes, dependendo do perfil comportamental. Para essa pessoa, mostre livro de anatomia, do procedimento que você vai fazer, mostre as questões de fazer e não fazer, deixe ela tomar a decisão. Ela também é um pouco mais lenta para tomar decisão, ela precisa de dados mais específicos para aquilo. Ela tende a ser mais desconfiada, então também vai demorar um pouquinho. Ela não vai agir como aquele primeiro perfil que é mais objetivo. Aceite as perguntas. Esse é o cara que tende a ficar perguntando para você e que muitas vezes faz você se sentir desconfortável. Parece que ele não está confiando em você, parece que ele não está gostando de você. Não é isso, ele precisa de dados específicos para tomar as decisões e para começar a confiar em você. Depois que ele confia, meu amigo, pode ficar certo, ele vai contar para 10 amigos que você é o cara, que você é a cara. Então vale a pena você estudar um pouco desses perfis comportamentais para você conseguir ganhar essa confiança das pessoas. E depois, gaste um tempinho aí com você, naquela nota que você deu a respeito de quanto tem sido o padrão do seu atendimento de 0 a 10. E o que você pode melhorar? Essas respostas só você vai dar. Eu vou contar uma questão semi-aberta no curso do Evovet que a gente fez. E uma pessoa que pediu para que eu não contasse essa ideia que ela teve depois de uma vivência que a gente fez lá. Mas que foi uma ideia que eu digo para vocês que foi genial. Essa pessoa que aumentou em 70% o faturamento dela. Ela pediu para eu não contar a ideia que ela teve. De onde ela teve essa ideia? Turbilhonar a cabeça. Pensando, fazendo as dinâmicas, ela se entregou no curso. E aí depois ela começou a fazer um negócio que eu queria muito contar. Eu estou no processo de convencê-la. Deixa eu contar isso para os outros. Porque isso foi melhor do que a máquina de pipoca colocada na recepção da clínica. Se eu conseguir convencê-la, eu gravo um vídeo falando isso. Um videozinho daqueles curtos. E aí você também vai ficar sabendo. E aí você vai me dizer se isso não é uma experiência uau ou o que é isso. É muito legal, vale muito a pena. A propósito, esses 4 perfis comportamentais que eu apresentei para vocês são os perfis do DISC. Talvez você já tenha ouvido falar, eu mesmo já falei dele, só que agora eu não falei de propósito cada perfil, eu dei outros nomes. O D é o primeiro, é o cliente objetivo. É aquele que é rápido, toma decisão rápida. Não fica enrolando esse cara. Trata ele com a objetividade que ele gosta. O segundo é o perfil I, de influente. São aquelas pessoas que gostam de se sentir queridas, elogiadas e que criam conexões rápidas com as pessoas. Terceiro perfil que demora mais para tomar decisão, que fala mais devagar, que precisa tomar decisões angariadas nas outras pessoas, no filho que mora na Itália, na filha que mora na Suíça, enfim, é o perfil S de estabilidade. E o último perfil, que é o perfil metódico, técnico, lógico, sistemático, que é aquele que você mostrar o desenho, explicar o que vai ser feito, que é o perfil C de cautela. Meus queridos amigos, a gente está meio em cima da hora. Deixa eu ver se eu caço alguma pergunta aqui. Eu vi que bastante gente participou, mas eu estava falando, como diz a minha amiga Jamile, lá de Salvador, minha queridíssima amiga também. Eu posso falar 2, 3, 4 horas, mas se eu ficar lendo muito aqui, eu acabo perdendo um pouquinho o meu ritmo. Também acho a carência e necessidade, o Carlos falou. Muito bom, vale muito a pena. Acho que estava falando do Evovet. Deixa eu ver se teve alguma pergunta ou alguma consideração.
Depois que adotei uma cachorrinha para morar comigo, tudo mudou, temos que nos colocar no lugar do outro, é isso mesmo, é o processo de empatia. Conheço bem estar no lugar do outro como cliente, a Bruna falou. Eu também conheço, como a questão desse advogado, 100% aí. 100%, não durmo de achar que alguém não gostou do meu atendimento. Essa é a Tati Eva, que é um I desse tamanho. Ela gosta de pessoas, então se ela acha que algum cliente magoa, faz parte do perfil, né, Tati? É isso que a gente conversou quando eu estava fazendo a sua devolução do DISC. A propósito, se alguém se interessar em fazer o DISC, eu aplico esse teste, que é muito legal, é um baita de um relatório para autoconhecimento, é fantástico. É só me contactar pelo direct que a gente fala. A Jana falou, os meus confiam tanto que às vezes querem que eu veja os exames dos filhos humanos. Isso é muito legal, mostra realmente que você está ganhando a confiança das pessoas, Jana, parabéns. O Carlos perguntou o que fazer com as pessoas que são mais carentes e exigem ou cobram que você esteja disponível full time. Carlos, de novo, é aquela questão da ponderação. É ponderar. Também você não pode ficar, não é para fazer tudo que o cliente quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quer, porque senão vira uma relação difícil de lidar. Então tem que estabelecer limites. Educadamente, olha, eu fico com o WhatsApp ligado até tal hora, enfim, daí vai estabelecendo limites para conseguir manter esse cliente confiando no seu trabalho, mas ao mesmo tempo de forma que não agrida a sua vida pessoal, a sua vida familiar, que obviamente eu falo muito disso também, que é muito importante. Beleza, meu povo? Fiquem com Deus, boa semana para todo mundo, hoje é segunda-feira ainda, vai dar tudo certo, a nossa vida vai melhorar. Beijo no coração de todo mundo, obrigado pela presença, por terem ficado comigo até o final, muito me honra. Um beijo que vai encerrar, tchau, tchau.